Fala, gente boa, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um Papo Reto. Aqui é o pastor Rogério falando contigo e eu quero conversar com vocês hoje nesse Papo Reto sobre um assunto complicado. Vamos conversar um pouquinho sobre paciência? Ih, rapaz, tá faltando paciência? Tá se sentindo muito impaciente aí? Tá irritado de ficar dentro de casa tanto tempo? Tu já tá sem paciência de ler, já não aguenta mais olhar para Netflix, fica lá zapeando e já percebe que assistiu quase tudo, tá sem paciência. Tá pensando aí em chutar o pau da barraca e sumir de tanta falta de paciência? Pois é, então tá na hora da gente bater um papo sobre isso, não é? Porque se você está se sentindo assim, não é? Você pode estar precisando de uma boa dose de paciência. E eu quero dizer para você o seguinte, que a atual circunstância que te obriga a passar por todas essas questões que eu acabei de falar de uma maneira cômica, na verdade, toda essa situação pode ser uma grande oportunidade para você aprender e exercitar mais a sua paciência. A paciência ela é definida como a característica daquele que não perde a calma ou daquele que suporta dificuldades sem reclamar, daquele que não desiste diante dos desafios. Aí você deve estar pensando comigo, haja paciência, Rogério. Como desenvolver essa característica que se aparenta tão estranha nos dias que nós temos vivido? Essa é a questão que eu quero abordar com você aqui no Papo Reto de hoje. E ao folhear a Bíblia, é possível perceber que a paciência é uma palavra recorrente em várias partes do livro sagrado. Ela é atribuída como a característica do próprio Deus em ser paciente com a humanidade, de forma a conduzi-la à salvação, não retribuindo na mesma maneira ou na mesma medida dos nossos pecados. Mas também a paciência, ela é percebida na humanidade, na relação com Deus, na relação com o próximo e na relação com o sofrimento humano. E em todas essas circunstâncias é possível perceber, em que se pode perceber a paciência, nós precisamos considerar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não é incorreto afirmar que essa característica de Deus foi compartilhada com a humanidade no ato da criação. O que isso significa? Significa que a fonte de toda paciência é o próprio Deus. Não é à toa que a paciência é mencionada como expressão do fruto do Espírito. Gálatas, no capítulo 5, especificamente o verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Olha, preste atenção que de todas as características do fruto do Espírito, a paciência é uma delas. Isso significa que, embora tenhamos essa característica que foi compartilhada conosco no ato da criação, nós precisamos cultivar essa paciência no relacionamento que nós temos com Deus e com o próximo, bem como através das circunstâncias que nos cercam. É importante entender isso em contraste com o que esse mesmo texto, esse mesmo capítulo fala do fruto da carne. Verso 19, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, e a lista continua. Não é? Essas são as obras da carne, ou seja, o fruto da carne
Na prática, a decisão de não agir de acordo com a expressão do fruto da carne é a manifestação desse fruto do Espírito chamado paciência. Então, a paciência, enquanto característica humana, ela não é algo que se recebe mediante um toque mágico, é algo que se escolhe viver através das circunstâncias e dos relacionamentos que nós vivemos. Na prática, isso significa que quando pedimos paciência, Deus nos dará situações onde a paciência poderá ser exercitada e assim você terá condições de experimentá-la na sua vida. E pensando sobre toda a situação que nós temos vivido, será que Deus não tem respondido à tua oração com uma grande oportunidade para que você aprenda a ser mais paciente? Pensa aí em você que é pai, que é mãe, que as crianças não estão indo para a escola, estão o dia inteiro dentro de casa, não é? E aí você tem que inventar de tudo com essas crianças para que elas não fiquem entediadas e para que você não enlouqueça, não é? Essa é uma grande oportunidade para você aprender sobre paciência. Portanto, ao invés de reclamar, de querer chutar o pau da barraca, ao invés de querer sumir, ao invés de querer brigar e ficar irritado, aproveite esse momento e cresça em paciência. Não é? Aproveita. Não é? Aceita que dói menos. E aproveite para ter paciência. Não é? Eu acho que essa vai ser a grande questão. Ao invés de se irritar, de se aborrecer, aproveita e cresce em paciência, porque essa é uma grande oportunidade para que aprendamos a ser mais pacientes. Beleza? Foi muito bom bater esse papo contigo e eu te vejo no próximo Papo Reto. Que Deus te abençoe, queridos. Um abraço.